Eu sei que agora você mudou muito, até com o Glorify, né? Você começou a contar essa experiência pra gente, que você tinha meio que um preconceito aí, achando que Tinha. era raso, e aí se Isso. surpreendeu. Total. E hoje é nossa embaixadora, gente. E você também tinha preconceito com as redes sociais? Porque seu ministério era muito ir, e hoje a gente vê você crescendo, crescendo, crescendo e alcançando muita gente através das mídias sociais. Tá. Lu, eu queria de verdade, na real, aproveitar esse espaço para dar um recado para os meus amigos da década de 80 e de 90. Sim, década de 80. Lu, hoje eu pago um certo preço pela ignorância desse tempo. Eu tive uma live até na época, e eu comecei na época até um movimento que foi quebrando a ignorância. Hoje eu tenho um curso, que é o Chamados à Excelência, onde a gente fala sobre vocação, sobre chamado, mas na verdade isso começou com um e-book digital, que na época eu contava sobre a minha experiência, à luz da palavra de Deus, como eu fui confrontada e como eu fui visitada por Deus, para entender que o evangelho não muda nunca, mas a minha linguagem estava ficando obsoleta, não na minha forma de pregar, mas na forma de acessar as pessoas, de acreditar que o jeito que eu sabia era o único jeito. Então eu não rompia com nenhum desafio e não acreditava, porque eu espiritualizava. É muito fácil, Lu, espiritualizar o que eu não quero realizar. Uau! E como era uma área de desafio muito grande, até hoje, estar sentado aqui, olhar para ali, tentar falar, até hoje é um desafio para mim. Naquela época, né, isso tem 2 anos e 6 meses, mais ou menos, que foi um pouquinho antes da pandemia, ainda era muito difícil. E aí eu me lembro que eu lancei esse e-book gratuito para todo mundo, que chamava-se Quebrando a Ignorância. Você vê, até o nome era ignorante, era agressivo, né? Quebrando a ignorância. Tipo assim, parece uma pancadaria, né? Uhum. Mas é porque eu tava radicalmente disposta a quebrar com isso na minha vida e mostrar para as pessoas o quanto foi nocivo esse período de ignorância que eu colocava na conta da santidade. Porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de romper nessa área, elas acabam espiritualizando aquilo que elas não estão tendo coragem de executar ou de se reformular. Porque mudar é muito difícil, mudar é ruim, é incômodo, né? Então, assim, na época o Senhor me visitou com algumas coisas. Primeiro, parábola dos talentos. Eu vou chegar no digital, mas é só para contar rapidinho como é que foi essa experiência. Eu achava assim, Deus, eu vou tornar isso assim, tipo, moderno, digital, uma experiência minha contigo. Eu tinha essa dificuldade de entender. E aí o Senhor falou para mim que o servo mau e infiel na parábola, e se você ler numa palavra que traduz mais próximo do grego, na verdade está escrito assim, Lu, servo mau e negligente. Uau. E eu gosto dessa versão porque o infiel dá a impressão de que não é crente, de que não é mais o negligente, não. É aquela pessoa que pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada. E eu me identifiquei total, porque eu já tinha um amigo que me ligava e ele falava, Camila, onde você não ganha terreno, as pessoas estão usando aquilo que é seu. E elas estão transmitindo para as outras pessoas a imagem que elas querem ter de você e não a imagem que você realmente tem. Naquele dia Deus falou assim comigo, Lu, na sua mão, o ministério que eu te confiei é um ministério, mas na mão deles é só um produto. Na mão de quem usa com capas sensacionalistas, títulos sensacionalistas, gente que edita alguns segundos da sua mensagem para poder ganhar mais views no canal. Essas pessoas que, infelizmente, na sua maioria são crentes, não sei se são salvos, só Deus sabe, mas na sua maioria são crentes, usam seu conteúdo, sua voz, sua imagem de maneira totalmente leviana, às vezes até imoral, e eles iam ganhando esse espaço. Agora, em contrapartida, eu sei que também nessa época de viralização, Deus usou isso para soprar o meu nome, porque era assim que ele dizia, para a glória dele, mas ele dizia assim, eu vou soprar o seu nome. E ele usou para isso, e isso foi muito bom, mas faltou em mim, nessa época, instrução, talvez, referência, talvez, de quem eu olhava que era muito antes de mim, ou seja, pessoas bem mais velhas, que também não viviam isso, não se adequavam, não acreditavam que fosse preciso se modernizar, falar essa linguagem, entrar para a internet, né, e tal. E como eu não tinha, então, essa referência, porque minhas referências de Bíblia, de devoção, de adoração,
excelentes nesse aspecto, porém, assim como eu, carentes nessa outra área. Então, como eu não tinha, eu protelei muito, muito. Não... Lu, meu canal tem 2 anos e 6 meses. Uau, muito Meu pouco canal oficial. tempo. Meu canal oficial. E só tem isso porque, na ocasião, o Giovanni, que era quem me ajudava muito, que hoje é da Todar, né? Enfim, ele falava muito comigo. Ele ia, onde eu estava hospedada, ele dizia, pastora, deixa eu ir só para conversar. E ele tentava, e ele me ajudou muito. Giovanni, se você estiver assistindo, ó, gratidão. Gratidão sempre pela vida dele, porque ele tentava me fazer entender isso. E ele tentava me fazer entender essa outra parte. Pastora, onde você não entra, eles vão entrar. E realmente eles entraram muito, entraram tanto, Lu, que hoje eu tento, com oração e com a ajuda de pessoas como você, como essa galera que está aqui por trás das câmeras e dos aplicativos e das mídias sociais, tentar ganhar espaço nessa área. E interessante, não é para nada do que não me represente, para aquilo que é meu, mas para tentar mostrar uma identidade que é a minha identidade verdadeira. As minhas amigas, elas sabem. Gabi já esteve aqui com você, muitas outras que são mais novas do que eu digo para elas, vai entrando, faça assim, faça assado, porque eu não tive isso.